Bem, vamos a mais uma ministração e agora vamos falar de obreiro ciumento e não tem ninguém melhor do que Saul. Já dei uma pinceladinha aqui, mas vamos nos aprofundar. A título de pano de fundo, vamos falar um pouquinho de quem é Saul. Saul, filho de Quis, seu pai perdeu as jumentas lá, mandou que ele e o servo dele fosse procurar jumentas, vão procurar jumentas, não acham. No finalzinho do dia, o servo dele tem a ideia de procurar o vidente ou o profeta, vão lá na direção de Samuel. Samuel, ó, fica tranquilo, que você vem buscar já está comigo guardado já, fica tranquilo. Mas eu tenho algo melhor para você. Naquele momento, o sistema muda de teocracia, Deus no governo, para monarquia. Uma pessoa, mono, né? Monarquia, mono, uma pessoa no sistema de governo. Saul é o primeiro líder de Israel, primeiro rei de Israel, ok? Resolvido. Só para a gente poder nós nos situarmos dentro dessa história. Vamos lá. Introdução. Tudo estava bem no reinado de Saul. Vitória sobre seus inimigos, terra e riquezas para desfrutar, um adorador que tirava um demônio dele, até que um dia Davi mata Golias, a verdadeira face de Saul é descoberta. Então perceba que a vida de Saul estava tranquila. Tá aí, ó. Esse é Saul, tudo tranquilo, sabe? Vitória sobre os inimigos, terras, patrimônio, palácio, servos, tesouros, tudo tranquilo. Ficou endemoniado, o menino ia lá, expulsava o demônio dele, depois voltava ao normal, tá lá tocando a vidinha dele. Até que alguém sai do nada para o tudo. Alguém se destaca. E a partir desse destaque, o coração de Saul muda, ele vai revelar verdadeiramente quem ele é. Ele se revela um líder ciumento. O que acontece com o ciúme? Deteriorização da unidade na comunidade cristã. A manifestação de ciúmes entre líderes cristãos pode resultar na deteriorização da unidade da comunidade. Quando o líder experimenta ciúmes em relação ao outro, isso cria divisões e conflitos que minam a colaboração e o espírito de equipe. A Bíblia enfatiza a importância da unidade entre os irmãos e os ciúmes é uma atitude que contradiz os princípios fundamentais do amor e da cooperação. Vamos lá. A manifestação de ciúme, ela desgasta, né? Ela deterioriza a unidade na comunidade. Vamos lá, vamos falar de ciúme. Eu estou ministrando uma escola de líder presencial também, né, numa certa igreja, uma igreja bem pequena, mas o pastor está começando a crescer, a igreja começou a ganhar uma certa relevância, e ele quer acertar a casa, então me pediu para eu ministrar para líderes dele. A primeira aula, eu vou falar sobre isso aqui, ó, ciúme. O que é o ciúme? Por que eu coloquei Saul como ciumento? Saul está ali tranquilo, como eu disse. A Bíblia não relata outras vezes que as mulheres cantaram para Saul, mas não deve ter sido a primeira vez que elas cantaram comemorando uma vitória sobre a liderança de Saul. Só que a próxima canção, a do capítulo 18, as mulheres vão cantar. Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Pronto. Olha que interessante. Saul matou seus milhares. Vamos colocar que Saul matou 9.000. Matou milhares. Só que Davi matou seus 10 milhares. Então, Davi matou a mais que Saul. Mas não importa, eu sou o líder. O meu liderado teve uma conquista maior do que a minha. Louvado seja Deus, parabéns pelo meu liderado, mas eu sou o líder. Só que Saul, ele quer ter uma liderança aonde ninguém cresça mais do que ele. Quando eu falei isso dando aula presencial, o povo estatalou o olho, um olhou para a cara do outro, porque é assim. O líder ciumento, ele não tem dificuldade que você cresça, desde que você não cresça mais do que ele. Então, por que isso traz desgaste dentro da comunidade e isso acaba diminuindo a cooperação dos irmãos? Eu me lembro de uma pessoa que ela congregava numa igreja e tinha o quadro de aviso. É da tua época isso? Aquela lousazinha que a gente ia lá e pendurava os avisos do mês. Não tinha telão, essas coisas e tal.
A pessoa passou, uma menina, passou, olhou, falou, poxa, o quadro de anúncio da minha igreja está desatualizado, jogado, papel rasgado, eu vou fazer isso aqui. Não falou com ninguém. Foi lá na papelaria, comprou um papel bonito, forrou tudo, botou tudo em ordem, ficou lindo. Acho que ela estava olhando lá para a obra das mãos dela, uma pessoa parou e olhou assim e falou, meu Deus do céu, quem escolheu essa cor? Ridículo. Ficou horrível esse quadro. Pensa, era alguém com ciúme de alguém ter feito algo que eu poderia ter feito e não fiz. Essa pessoa ficou muito chateada, claro, quem não ficaria, até porque era muito jovem, sentiu aquela pancada, mas isso não afetou no seu crescimento. Mas o ciúme faz isso. O ciúme me faz ver alguém que tem uma voz melhor do que a minha e ficar preocupado e começar a minar aquela pessoa. Aí pensa, eu quero ajudar a minha igreja e eu não fiz nada, eu só cantei, eu só dei uma saudação e está me dando essa dor de cabeça toda. Se a pessoa não tiver uma convicção ministerial, ela abandona o chamado dela. Ela frustra, ela desiste, desvia tudo porque a gente tem uma pessoa. Eu coloquei o líder ciumento, mas pode ser um membro de um departamento. E aí mudou tudo. Se é o líder ciumento, é para você. Aí esse aperto aqui é para você, mas talvez você seja o líder de um departamento, que você tenha um liderado, que até então ele é muito bom no que faz, mas surgiu alguém igual ou melhor do que ele. Então você, líder, tem que tratar o ciúme do seu liderado. Fale com seu pastor, fale com Deus. Não permita que um liderado ou um líder ciumento crie asa no ministério. Não importa qual. Louvor, dança, prega, não importa. O ciumento, ele desgraça uma igreja porque ele está tão preocupado em não perder o seu espaço que ele não se preocupa em perder uma alma. Ele vai fazer de tudo para tirar a pessoa desse ministério paralelo, né, que é parecido ou igual ao dele, ou até mesmo tirar a pessoa da igreja, fazer fofoca, calúnia, queimar a pessoa com o pastor e com a igreja, enfim, ciumento é complicado. Então, se esse primeiro ponto aqui já foi para você, para tudo, vai orar, pede para Deus te tratar, porque a obra do Senhor não pode sofrer por causa de um líder ciumento. E se for liderado, você já pegou o direcionamento aí. Prejuízo à efetividade ministerial. O ciúme entre líder cristão, pode prejudicar significativamente o eficado ministerial. Quando a atenção é desviada para sentimentos de inveja e rivalidade, os esforços coletivos para alcançar metas espirituais são comprometidos. O líder que nutre ciúme pode se tornar menos focado em servir e mais centrado em superar ou prejudicar, meu Deus, prejudicar o colega. Colega de quê? De ministério. Colega de quê? Irmão em Cristo. Prejudicar, resultando em um impacto negativo sobre o ministério como um todo. Ou seja, o ciúme prejudica o crescimento da igreja. Porque eu estou com ciúme, preocupado do Paulo. Então, eu diminuo a intensidade daquilo que eu faço para Deus e para a minha igreja, para começar a atacar o Paulo. Se o Paulo se sentir atacado, diminui a entregabilidade dele para com Deus e para com a igreja dele. Conclusão, enquanto eu estou minando o Paulo e o Paulo se permitindo ser minado, a obra relaxa, a obra deixa de avançar com mais velocidade, a obra. Então, é prejudicial para a igreja o ambiente de ciúme. E quando vem do líder é ridículo, porque a igreja percebe. Eu estou mentoreando um pastor, ele foi de uma certa igreja aqui do Rio de Janeiro, muito conhecida, um pastor muito conhecido, e ele era tratado como filho, por esse pastor. Até que ele começou a crescer ministerialmente, o pastor ficou com ciúme, começou a se levantar contra ele, a igreja percebeu e pessoas saíram da igreja. Por quê? Eu ando com você, não vejo nada de errado, e ele o tempo todo falando mal de você, alguma coisa ele tem. Identifiquei, ele está com ciúme, ele está com inveja. Eu não posso caminhar debaixo da liderança de um pastor que é ciumento, invejoso e que calunia pelas costas. Pronto, saí. Perdeu pessoas, e não poucas. Percebeu como é que o ciúme faz isso?
Então, se isso é com você, o dano maior não é alguém que está tentando tirar o meu mini estéreo, porque quem tem ciúme não tem ministério, tem ministério. Mini porque é pequeno, estéreo porque é improdutivo. Deus te deu um ministério, não um mini estéreo. Entendeu? Vamos caminhar. Essa aula é pesada, mas é necessário. Talvez não seja para você, mas você vai aprender para ajudar a outras pessoas. Terceiro, dano à credibilidade testemunhal. Isso aqui é terrível. Os ciúmes entre líderes e cristãos pode causar sérios danos à credibilidade testemunhal do cristianismo. A sociedade observa de perto a conduta dos líderes religiosos e qualquer sinal de ciúme pode minar a autenticidade do testemunho cristão. Os líderes devem ser exemplo de amor, humildade, cooperação, e a presença de ciúmes contradiz esses princípios fundamentais, comprometendo assim a eficácia do testemunho cristão. Ou seja, eu quero visitar aquela igreja lá, ó. Ministério Amor Pleno. Uau, a igreja lá tem o amor pleno. Aleluia. Você amado plenamente. Chego lá, ciúme. Chego lá, inveja. Eu sei que acontece, mas não pode vir de você. Eu sei que existe, mas não pode existir no seu departamento, é que você lidera. E aí, o testemunho, perceba que faz mal à igreja, faz mal a você, mas principalmente faz mal ao reino, porque agora é externado um testemunho negativo para toda uma comunidade. Porque como é aquela igreja lá? Ih, não tá sabendo não? Pastor lá se levanta direto quando chega um pregador bom lá. E aquela irmã se levanta direto. Chegou alguém para a mesa de oração. Ah, eu nem duvido que eu vou naquela igreja, essa raça, esses crentes. É isso que a gente ouve. Por que nós ouvimos isso? Porque o ciumento não entende que tem muito mais a ver com o reino do que com ele. No coração do ciumento tem a ver com ele. Como assim, pastor? Tem a ver com ele? Ué, tem a ver com ele porque ele estava a perder o cargo dele. Ele estava a perder aquilo que ele tem de mais importante na vida dele, que não é Deus não, tá? É o cargo, é a função. Só que ele queima a igreja, tudo ao redor, gera um péssimo testemunho, e isso atrapalha até o crescimento da igreja. Pessoas deixam de visitar certas igrejas porque já conhecem esse ambiente de ciúme que lá dentro existe. Se as pessoas não querem isso lá fora, vão querer dentro da igreja? Forte, né? Vamos lá. Conclusão. A presença de ciúmes entre líderes cristãos representa não apenas uma ameaça pessoal, como eu acabei de dizer, mas um risco significativo para a saúde espiritual da comunidade cristã e para a credibilidade do testemunho cristão perante ao mundo. A deteriorização da unidade, o prejuízo efetivo ministerial e o dano à credibilidade testemunhal são consequências sérias que resultam de um coração enraizado em sentimentos de inveja e rivalidade. A insegurança de Saul não só desgraçou o seu ministério e otimizou o de Davi, pois toda a perseguição e cilada armada contra Davi transformaram-se em uma ponte para o seu crescimento, ou seja, o crescimento de Davi. Resumindo, a luta de Saul para impedir Davi de chegar lá só criou uma ponte mais curta para Davi chegar mais rápido. Você, em momento algum, vai ver Davi lutando pela coroa. E aí Deus vai dar. Em momento algum, você vai ver Saul lutando. É assim, Saul luta o tempo todo para manter o trono. Davi, em momento nenhum, se preocupa com o trono. Aquilo que Saul mais se preocupava, perdeu, e aquilo que Davi não estava se preocupando, ganhou. Então, não perca aquilo que Deus te deu por conta de ciúme, não, tá? Seja tratado. Acabou a aula agora? Não assista a próxima, não. Dá um pause, dobra o joelho. Lembra da aula passada? Apresentando as minhas fragilidades? Fala para Deus, Deus, eu sou frágil, eu sou ciumento, eu sou inseguro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Com certeza, Deus vai te dar graça e você vai crescer como servo de Deus, tá bom? Vamos à próxima aula. Graças e paz.